Olá a todas e todos, meu nome é Miriam Olivia e esse é o canal do KB Advocacia. Neste canal a gente fala sobre empresa, patrimônio e pessoas. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o tema: é possível fazer escala de trabalho no carnaval? Esse é um tema sempre muito polêmico, principalmente na nossa área do direito do trabalho. Vejam, preciso dizer para vocês se é possível ou não fazer uma escala de trabalho no carnaval. É possível, mas a gente precisa entender algumas coisas antes, tá? O carnaval não é um feriado. Por mais que no Brasil pare o país, o nosso ano comece depois do carnaval, existem todas essas brincadeiras, o carnaval nem a sexta-feira, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta é considerado um feriado nacional. Por quê? Porque para ser um feriado precisa ser determinado por uma lei federal, uma lei então de todo o nosso país. Então, por lei federal, o carnaval não é um feriado. O carnaval pode ser um feriado decorrente de uma lei municipal ou uma lei estadual, mas precisa estar determinado em alguma dessas leis. Então, é necessário verificar dentro do seu estado, e isso a gente faz aqui no escritório, se tem alguma lei estadual ou municipal que determine que algum desses dias do carnaval seja feriado. Então vejam, mas tem que prestar muita atenção. Algumas notícias, algumas prefeituras informam assim, que é ponto facultativo na segunda e na terça do carnaval e na quarta até meio-dia ou 14 horas. Atenção, gente, ponto facultativo é para servidor público, tá? Isso é uma determinação que é aplicado dentro dos órgãos públicos para a lógica e sistematização do serviço público. Nós, da iniciativa privada, não existe ponto facultativo, tá? Não existe. Essa expressão não deve ser compreendida como meio feriado, tá? Algumas pessoas entendem assim, mas na verdade não é, tá? Então, não apliquem isso dentro da empresa de vocês, tá? Ponto facultativo não se aplica para a iniciativa privada e para os empregados seletistas, que é o que a gente está lidando aqui. O que a gente pode entender como o ponto facultativo dentro da iniciativa privada? Como o carnaval já é em si para a nossa sociedade, como um costume de não haver trabalho em determinadas lojas, em determinados estabelecimentos. Então, vejam, é um costume, não é uma obrigação da empresa, tá? Então, vamos a alguns exemplos. Em Curitiba, por exemplo, é ponto facultativo segunda e terça, e eles determinaram também a suspensão do expediente na quarta-feira até às 14 horas. Isso é para o serviço público, tá? Para a iniciativa privada, a gente não aplica. Então, como que eu estabeleço uma jornada de trabalho no feriado? Primeiro, no feriado de carnaval, né? Nessa situação do carnaval, vamos chamar assim, tá? Esse desafio fica muito mais simples quando a gente aplica o banco de horas. E eu vou explicar para vocês como que isso funciona. O banco de horas, tá, é uma forma de organização e compensação da jornada de trabalho permitida por lei dentro da nossa CLT. E qual que é a ideia do banco de horas? A ideia do banco de horas é justamente flexibilizar um pouco a jornada de trabalho. Não é flexibilizar completamente, tá? É um pouco. Em que sentido? Em alguns dias, os colaboradores vão trabalhar um pouco a mais. E em outros dias, eles vão trabalhar um pouco menos. E isso permite, isso é uma forma, eu chamo maravilhosa, para alguns setores empresariais, principalmente, para a ampla maioria, mas para alguns isso faz muita diferença. Porque existem épocas do ano em que você precisa de mais gente trabalhando, principalmente o setor do comércio. Alguns setores de serviços também às vezes precisam, em épocas de festividade, por exemplo, ter uma carga de trabalho maior, certo? Então permite que você faça essa extensão da jornada de trabalho e depois compense. E por que isso é tão bom para as empresas? Porque se você não aplicar o banco de horas, como é que funcionaria esse trabalho extra? Funcionaria como um regime de hora extra. Se a pessoa trabalhou a partir das 8 horas, é a jornada normal, né? Se ela trabalhou 1 hora a mais, a empresa precisa pagar essa 1 hora a mais com o adicional de 50%, se for dia útil. Se for feriado ou domingo,
a empresa precisa pagar a hora mais 100%, tá? Então vejam como o banco de horas é uma solução interessante. Ao invés de fazer esse pagamento, essa hora trabalhada a mais seria compensada, então, reduzindo a jornada em outro momento, tá? Eu sempre coloco uma ressalva muito importante. O banco de horas não permite que a pessoa faça um plantão na tua empresa, tá? Não é essa a ideia. A ideia do banco de horas é que você trabalhe com um limite máximo de 2 horas extras por dia, tá? 2 horas a mais da jornada regular de 8 por dia. Passando isso, existe um grande risco para a empresa de que se a pessoa trabalhar 12, 14 horas, mesmo que isso entre no banco de horas, isso pode gerar uma ação trabalhista, tá? Isso é bem comum. E o juiz, o tribunal, compreender que você não estava usando corretamente o instituto do banco de horas. Não estava observando os limites do instituto do banco de horas. E existem vários casos nos nossos tribunais onde se descaracterizou o banco de horas. O que aconteceu? O juiz verificou o caso e decidiu que você não usou corretamente o banco de horas. Então, eu vou dizer, de forma bem simplificada para vocês, que você, empresa, não usou o banco de horas. Então, porque você não fez certo. Então, todas as horas que a pessoa trabalhou a mais precisam ser pagas como hora extra. Então, isso é um rombo muito grande para a empresa. Então, quando a gente faz um planejamento de banco de horas, a gente sempre considera que o limite máximo são essas 2 horas para proteção da empresa, tá? Então, vamos lá. Estamos numa situação de carnaval, tá? A sua empresa não tem banco de horas, certo? Você não faz. Primeira coisa, se o seu trabalhador trabalhar, então, na sexta, na segunda, na terça e na quarta, e no seu município não for considerado, no seu município ou no seu estado, não for considerado carnaval, tá? Você vai ter que pagar isso como uma jornada normal. Se a pessoa passar das 8 horas de trabalho, tiver que render um pouco mais, porque o seu estabelecimento, por exemplo, é um bar, precisa estender a jornada, você vai ter que pagar essa hora a mais com um acréscimo de 50%. Por quê? Porque o dia que ela trabalhou é um dia útil. Porque no seu estado e no seu município e nas suas convenções coletivas aplicadas à sua empresa, esses dias não eram feriado. Se no seu estado e no seu município esse dia for considerado feriado, tá? E essa pessoa trabalhar nesse dia, todas as horas do dia terão que ser pagas, tá? Essas horas com um acréscimo de 100%. Tá? Então, se, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, em que alguns dias do carnaval são considerados feriados, e você colocar esse trabalhador para trabalhar, você vai ter que pagar esse período com um acréscimo de 100%. Às vezes, até um pouco mais, dependendo do acordo e convenção coletiva, tá? Agora, se você tiver banco de horas. Se você tiver um banco de horas planejado, estruturado para sua empresa, a situação fica um pouco mais fácil, tá? Vou explicar para vocês. Se então estamos aqui numa cidade onde não é feriado no carnaval, certo? E o seu trabalhador trabalhar regularmente, esse é um dia normal, é uma jornada normal. Esse dia que a pessoa trabalhar, por não ser um feriado, não vai acumular no banco de horas. Só vai acumular um saldo no banco de horas se a pessoa trabalhar um pouco a mais. E se o meu trabalhador não veio trabalhar e não é feriado no meu município, no meu estado, a pessoa vai ter um saldo negativo de banco de horas. Todas essas horas que ela não trabalhou, a gente vai anotar no banco de horas para ela poder compensar posteriormente, tá? Já vou dar uma observação sobre isso. Agora, se no meu estado, no meu município, é feriado na terça-feira de carnaval, por exemplo, tá? E eu convoquei meus trabalhadores para trabalhar. Toda essa jornada a gente vai contar no banco de horas. Você não precisa pagar já a jornada e mais 100%. Não, a gente vai acumular as 8 horas no banco de horas. Esse trabalhador vai ter um saldo positivo no banco de horas. E se você definiu, então, que eles não precisam trabalhar porque justamente é feriado, a sua empresa vai fechar, não precisa fazer esse saldo negativo no banco de horas, porque já é feriado, tá? Então, vejam, por que o banco de horas é algo interessante? Porque ele permite essa flexibilização da jornada.
permite que você amplie as horas de trabalho de uma jornada regular em dia útil e permite que você também faça com que as pessoas trabalhem, você produza uma escala de trabalho em domingos e feriados e você não tem que pagar isso imediatamente. Isso entra como saldo no banco de horas para depois haver a compensação, tá? Então, se você estipula um banco de horas, a gente vai ter que analisar se tem ou não esse feriado de carnaval. Resumindo, se não tem o feriado de carnaval, é dia útil normal. Veio trabalhar, contou como jornada normal. Não veio trabalhar, isso foi acordado anteriormente e vai entrar com um saldo negativo no banco de horas, vai ter que compensar depois com algumas horas a mais. É feriado, veio trabalhar, a jornada inteira entra para o banco de horas. Não veio trabalhar, isso não vai entrar como saldo negativo porque já era feriado, tá? Uma observação muito importante, o banco de horas não é uma loucura, tá? É tudo muito acertado, muito regulado, muito conversado e muito dialogado. Não é porque a empresa coloca um banco de horas que o colaborador pode simplesmente faltar. Ele não pode chegar na sexta-feira de carnaval e falar assim, acho que eu vou viajar, tô precisando descansar, o ano vai começar depois do carnaval. E ele decidir que não vai ir na segunda-feira, não avisar ninguém, não pedir autorização da diretoria e simplesmente não vir. E daí ele chega na quinta-feira de carnaval e fala assim, ah não, mas pode botar no saldo do banco de horas. Essa situação não existe, tá? Qualquer falta precisa ser justificada. Então, se o colaborador decidiu faltar, isso é uma falta injustificada, tá? Isso pode gerar advertência e, se acumulado, isso pode gerar, inclusive, uma demissão por justa causa. Então, vejam, se a gente tem um banco de horas na empresa, você tem que definir com os seus trabalhadores a escala de trabalho. Quem vai vir trabalhar e quem não vai vir trabalhar, tá? Tudo isso é dialogado. O banco de horas, ele não autoriza falta injustificada, tá? E como que nós, do Knopf Bertoncini Sociedade de Advogados, trabalhamos com as empresas para estipular esse banco de horas? Primeira coisa que a gente faz é uma varredura completa da legislação que é aplicada à sua empresa. Algumas legislações são iguais para todas as empresas, tá? Então, Constituição, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? E algumas legislações municipais e estaduais são aplicadas a todas as empresas que são daquele município, tá? Algumas legislações específicas para algumas empresas, legislações municipais e estaduais, que daí são para aquelas empresas de cada estado, e acordos e convenções coletivas. Então, a gente precisa fazer toda essa varredura para verificar tudo que se aplica à sua empresa. Fazendo isso, a gente consegue mapear qual é a lei que se aplica para a sua empresa, qual é a regra que a sua empresa precisa seguir de acordo com a categoria econômica e a região em que ela está. Todos esses instrumentos vão fazer parte do nosso programa de banco de horas, para a gente poder fazer a manutenção e a revisão. A gente definindo isso, a gente faz um plano, a gente constrói, fala com a diretoria, ajusta que momentos que a empresa precisa de mais trabalhadores, se existe essa sazonalidade, por exemplo. No Natal a gente precisa ter uma escala maior de trabalho, enfim. A gente faz essa adequação de acordo com a particularidade da sua empresa. A gente faz esse plano, a gente dialoga com a diretoria, monta um acordo individual de banco de horas para ser dialogado com os colaboradores. Então a gente faz treinamento para os colaboradores, explicando para eles quando que entra no banco de horas, como é que preenche o banco de horas, quando que é saldo negativo, quando que é saldo positivo. E a gente sempre acrescenta aquela ideia das faltas, o que é falta justificada, o que é falta injustificada. Faz esse treinamento, tá? E a gente também, então, faz um acompanhamento dessas compensações para verificar se a empresa realmente está compensando as horas a mais ou a menos daquele colaborador no tempo correto, porque com um acordo individual por escrito, o tempo de compensação que as empresas podem fazer é 6 meses, então a gente sempre verifica isso de forma mensal ou bimestral para verificar se elas estão fazendo essa compensação esse ano. Então a gente faz justamente essa manutenção do sistema.
e posteriormente a gente faz revisões e adequações de acordo com a realidade da empresa. Então, gente, de forma bem resumida, a situação do carnaval é complexa no nosso país, mas é uma situação muito interessante para o direito do trabalho e é uma situação que as empresas precisam olhar muito atentamente. O banco de horas é uma excelente saída para permitir essa flexibilidade e esse diálogo maior nas relações de trabalho. Então eu agradeço muito você que acompanhou esse vídeo até o final. Sigam o nosso canal, ativam o sininho e podem deixar dúvidas aqui nos comentários. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo um texto completo por escrito com algumas outras observações sobre o tema do banco de horas para vocês acessarem no nosso blog. Muito obrigada, pessoal, e até mais!